Boa noite, professores, professoras, quem cuida das crianças batutas, pessoal que está acompanhando aí o nosso Instagram do Criança Batuta, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E hoje nós vamos continuar com o nosso aquecimento aqui de lives. O nosso workshop foi um sucesso e agora nós estamos com o curso Sexo, Amor e Rock and Roll. É isso mesmo, se você ainda não ficou sabendo, então já entra aí na bio e já vai lá para fazer o curso com a gente, um curso de extensão pela Uninter São Carlos, com certificação de 40 horas, e nós vamos falar de educação sexual, sexualidade, música e tudo isso, como que você pode estar inserindo no seu ambiente de trabalho, se você é professor, dentro da sua sala de aula, se você é pai e mãe, com seus filhos, com você mesmo, independente da tua profissão, porque vocês viram aqui que tivemos advogado falando, né, a respeito aí desse problema no ambiente de trabalho, na questão do assédio sexual. A gente já teve psicóloga falando um pouquinho da questão, né, de desconstruir esta questão de beleza, que isso vai influenciando na criança também. E hoje temos uma convidada também, mestre e doutora aí nessa área de educação sexual, que é a Fátima Gonini, que vai estar com a gente aqui, lógico, a Valéria Mokva, da Uninter São Carlos, que é a nossa parceira aí desse curso maravilhoso. Então, já vamos fazer o seguinte: se você acha sexualidade, educação sexual um tema importante para alguém, já vai aí no aviãozinho, compartilha com 2, 3 pessoas que você sabe que vai ser diferente esse tema, tá bom? Já vamos aproveitar e fazer aquele momento, compartilhar. Porque se é bom para você e você sabe que tem pessoas também que vai ser bom o tema, bora compartilhar, ajuda o Criança Batuta, ajuda a pessoa a saber que tem esse tema interessante falando agora, né? Afinal de contas, às vezes a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo, é tanta live que acontece, não é mesmo? Então, quando você indica, a pessoa vai olhar com mais calma. E você vai também fazer um favor, é algo de bom, né? Então, bora compartilhar, pessoal. Já compartilha pra gente começar a nossa conversa aqui hoje, ok? Bom, acho que eu já compartilhei com bastante gente aqui. E agora já vou aproveitar para começar a convidar as minhas queridas convidadas. Na verdade, a Valéria é de casa já, e a Fátima Gonini também, que está chegando ali para a gente conversar. Vamos lá então, deixa eu ver aqui alguns. Deixa eu ver aqui, cadê a Fátima? Ah, tá aqui. Aê! Convidando aí para o pessoal chegando. Boa noite. Karina, hoje você está brilhando? Ah, eu adoro esse filtro, daí eu fico brilhante. Nossa, você está brilhando, toda estrelada. É, Olha, filtros do Instagram, é muito bom, né? Nossa, tá. Vira a câmera, Fátima, para nós. Vira. Aí, Aê! Chegou! Aí, boa noite, pessoal. Que boa noite. legal. Tô Aí, arrumando aqui. vai arrumando. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar aí dos diferentes tipos de violência sexual. Isso está acontecendo já desde a semana passada, né? Esse monte de live aí que a gente está fazendo. Foi aquecimento do workshop, que foi muito legal. E agora, para a gente estar falando do curso Sexo, Amor e Rock and Roll. e olha, Essa brincadeira, né? tô recebendo muitos elogios, muita gente falando, vai ter mais, porque não pude assistir, tô assistindo depois gravado e o pessoal parece que tá engrenando aí, Querendo. Bem querendo. sabe, né? Mas ó, entra agora no curso de extensão, que são, né, um pouquinho mais completo, tem mais, como que a gente fala, tem mais material, né? E aí também a gente vai poder entrar mesmo para você se tornar um educador sexual de verdade, né? Para você fazer essa prática ser mais, né, chegar a Multiplicador. mais pessoas, multiplicador, isso mesmo. Sem mais aqui, né? Ficar falando muito, que eu falo demais, e Fátima? Seja bem-vinda,
E vamos lá, vamos Obrigada. começar a falar um pouquinho desse tema. Fátima, se apresenta, fala de você, para o pessoal que está chegando, que vai ver gravado, conhecer um pouco de você, do seu trabalho. Faz muitos anos que a gente não se vê pessoalmente, né, Fátima? Pois é, Ai, como a gente, esse negócio de internet, ainda pandemia, ficou todo mundo longe. verdade. Boa noite a todas, a todos que estão aqui conosco. Boa noite, Karina, boa noite, Valéria. Muito bom estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade de estar participando, né, desse projeto que eu estou acompanhando, né? Nem sempre dá para a gente participar de todos ao vivo, né? Mas está muito interessante, é um prazer estar aqui. Bom, falar um pouquinho de mim, né? Trabalhei na educação básica, estou no ensino superior e sempre envolvida com essas questões, né, da sexualidade, da educação sexual e todos os desdobramentos, né, que isso traz. É um assunto, né, uma temática que cutuca, que nos faz refletir, que nos faz nos conhecer mais, nos descobrir, e como nós sabemos, às vezes é até difícil falar, né, para algumas pessoas, e até mesmo ouvir, né, porque nós somos totalmente podados quanto às nossas questões de sexualidade, e de algum tempo para cá que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre o assunto que é tão importante, né, para a nossa vida, para cada um de nós, né? E falar um pouquinho hoje sobre a violência contra a mulher também mexe com a gente, porque a gente acaba convivendo com pessoas que passam por essas situações e elas não se reconhecem dessa forma, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho do meu interesse pela questão da educação sexual. Como eu já disse, eu trabalhei na educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental, mas foi no ensino fundamental que eu me deparei com situações que meus alunos traziam, né, que mexeram muito comigo, né? E aí eu já trabalhava e resolvi fazer serviço social, e diante dos questionamentos com os meus alunos, eu convivendo com a violência, com a violência que as crianças eram cometidas, as violências que eles relatavam contra a mãe, né, vizinhos, e sempre a mulher que era vítima. Então, no meu TCC do Serviço Social, eu quis pesquisar a violência, eu me interessei por falar sobre as questões de violência contra a mulher, a questão de gênero, mas não havia literatura e também não achei um orientador que topasse ficar comigo nesse trabalho, né? Era algo assim, já faz alguns anos, né? Foi lá na década de 90, no final da década de 90, então era tudo ainda muito obscuro, né? Mas, mesmo pesquisando violência, eu percebi que as pessoas que fizeram parte da minha pesquisa, os sujeitos, eles relatavam, mas eu percebi algum fundo que tinha a ver com a sexualidade. Então, eu comecei a me interessar cada vez mais, e aí fiquei muito chocada quando eu tinha um casal de irmãos que estavam na minha sala. O menino, à época, tinha 13 para 14 anos, a menina tinha 9. Eles vinham, né, de um processo de sair da escola e volta para a escola, então eles estavam na mesma sala, e eu soube que a mãe não podia deixá-los sozinhos em casa porque eles mantinham relações sexuais. Então foi chocante para mim, e aí a menina, né, me relatou tudo o que acontecia, e
e vendo o sofrimento, né, da criança, e a gente percebe que a menina, a mulher sempre é muito penalizada, principalmente quando se sabe de algum fato desse, o senso comum, a tendência, né, até um tempo atrás, e ainda hoje a gente ainda convive com isso, ela é assanhadinha, né? Ela é isso e aquilo, né? E não é, a gente tem que pensar, a gente tem que ter isso muito claro, que o nosso corpo, ele reage. Então, se você tem um toque, quando mais a criança não tem esse conhecimento, né? Então, se você tem um toque no corpo, né? Seu corpo vai reagir. Ela não vai, uma criança não vai ter a mesma reação, não vai sentir os desejos de um adulto, né? De um adolescente, né? Que está lá com os hormônios também já se modificando, mas o corpo reage. Então, a primeira coisa que eu tive que conviver foi com o preconceito em relação a essa criança, né? Então, aí os questionamentos foram aumentando, eu me interessei cada vez mais pela temática, né? E sempre não tinha quem orientasse, né? E resolvi ir para o mestrado. Aí, no mestrado, também parti para a questão da violência nas escolas, né? E foi muito interessante, que nessa época, né, eu conheci a Valéria também, foi bem bacana. Amor à primeira vista? E a gente... amor à primeira vista. Era um trio, né, eu, a Valéria e a Rita, e a gente... A Valéria já estava, né, trabalhando nessa área mais intensamente, né, e eu ainda a pequenos passos. E na minha pesquisa de mestrado, que eu trabalhei violência, eu escolhi uma instituição que vivia nos noticiários locais, né, por conta da violência, e para minha surpresa, a questão, né, o desencadeador, né, o gatilho da violência na escola era a questão da sexualidade, né? Os alunos brigavam por conta das meninas, que eles ficavam, eles achavam que eles podiam ficar com todo mundo, mas elas não. Então, aí intensificou mais ainda o meu interesse e, posteriormente, fui para o doutorado, continuei nessa mesma área, né? E, a partir daí, eu, a Valéria, nós fizemos várias pesquisas, publicamos. Então, a gente tem aí muita história para contar. Muitas histórias, né, Fátima? Muitas histórias. Inclusive, eu tenho que pedir desculpa aqui, né, ao vivo e a cores, porque foi aniversário da Fátima dia 3 de junho, e eu estava tão doida com o nosso workshop, com tanta coisa, e eu lembrei e esqueci. Então, parabéns, Fátima. Não estou perdoada. Agora eu fiquei assim, envergonhada. Eu fiquei envergonhada aqui, viu? Nas redes sociais, receber esse pedido de desculpas. Tá desculpado, tá? Acontece, gente. Gente, ó, antes da gente continuar nosso papo aqui, o pessoal já tá no comentário, tô adorando. Olha só, deixa eu já pôr aqui. Gente, eu tenho nesse negócio que vai e volta, esses comentários aqui, ó. Eu vou devagarinho aqui para não me perder, para também não esquecer de ninguém, né? Porque às vezes, gente, olha lá, já vai. Ele vai, da hora que de repente você passa um pouquinho, você perde. Minha mãe tá mandando um beijo, Fátima. Prazer em revê-la. Boa noite pra ela. E feliz aniversário atrasado para ela também. A Yolanda aqui, ó, que tá lá em Miami, né? Ela tá acompanhando sempre o pessoal lá do Líder Digital. Falou, né, que tão criança, né, a questão que você contou agora, o menino de 13 anos já entende muito bem o que está fazendo. Imagino que tipo de ambiente que esses irmãos viviam e educadores passam por cada coisa. Não é fácil, não. Gente. Eu posso responder? Pode, é um comentário que ela colocou aqui, pensando, acho que refletindo o que você estava falando. Foi bom ela ter feito, porque à primeira vista a gente se choca. Quando eu conversei com a mãe, né, com os pais, eles foram chamados na escola, a gente fica indignada, né? A gente vê também que são questões de políticas públicas, de habitação, de apoio ao trabalhador,
e etc, etc, porque eles moravam em 2 cômodos, o quarto e a cozinha, tinha o casal e uma outra criança pequena, só tinha uma cama de casal, dormiam todos na cama de casal, e rolava alguma coisa entre o casal, quando o casal achava que todo mundo estava dormindo, e o garoto prestando atenção em tudo, quando os pais saíam, ele começou, então, né, sei lá como que a gente chama, né, abusar, Não, ele né, reproduziu, provocar né? a menina. Né, Reproduziu. então, mas ele, na reprodução dele, ele sabia que isso era um comportamento de Adulto. adultos, mas ele despertou, né, despertou para saber como é que era, e a irmã estava ali E disponível. você vê que a Né? violência, Que ela louco, né? É inicia. complicado. A violência inicia não só, né? A gente está falando da sexualidade, da questão da violência sexual, Sim, mas a violência começou sim. muito antes disso acontecer. Sim, é uma violência É uma estrutural. violência É estrutural. uma violência estrutural. Então, é complicado, né? A gente que está na escola e passa por situações do tipo, no primeiro momento você se choca. E quando você vai conhecer a realidade, aí você fica mais chocada ainda. Sim. Né? Porque não é tão simples, é bem complexo. E quando a gente Nossa também Senhora. fala da violência da mulher, também a gente vai se Sim. deparar com essa violência estrutural, pelas desigualdades de gênero, pelas desigualdades sociais, que culminam com todas Sim. essas situações, com todos esses fatores. Né? Sim. Muito Esse é o país que a gente mora, né? Então, nós estamos aí. Né? A gente tem que quando fala em assistindo. educação sexual no Brasil, a gente tem que lembrar, né, de toda essa história, mas também lembrar do que a gente ainda vivencia, Sim. né? Porque parece coisa lá de antigamente, mas ainda continua Não é. igual. E aqui, ó, a Não Yolanda, que fez o comentário, falou, né? A ignorância nas famílias, né, ainda é uma judiação. Exatamente. Sim. E também, né, Yolanda, é uma questão, igual a Fátima está falando, é tanta falta de privacidade, é tanta falta de estrutura, tantos problemas que acaba que chega uma hora que acho que a pessoa nem sabe mais para onde vai, para onde vem, né? Ô, Cá, no nosso outro workshop, nós tivemos a Maria, tá recordando? Que nos trouxe um caso de violência pelo padrasto. No workshop sábado, um dos participantes, né? Você conta a história um pouquinho, Valéria, que foi um tipo de violência, né, que acontece muito, né? Ela era Você lembra, Vá, para estuprada. contar? Ela era estuprada desde os 13 anos pelo padrasto. E medo, é lógico, tinha medo, tinha dificuldades de tudo, não dormia, desenvolveu até a insônia por conta dessa questão, porque tinha medo de dormir, porque toda vez que ela estava dormindo, o padrasto chegava e tocava e violentava. E com os 13 anos, ela contou para a mãe, levou uma surra, lógico, a mãe disse que era mentira, e aí ela fugiu de casa com um outro homem, para fugir da situação, para, né, se ausentar ali, e foi pior ainda, parece que sofreu mais violências, teve mais aí outras situações que levou ela a tentar se matar, levou ela a desestrutura. A desestrutura, sim, foi total na vida dessa pessoa, que desde os E é porque 12, também 13 a anos. ideia dela, né, Valéria, era que ela ia fugir daquela situação, só que aí ela saiu de casa com um homem mais velho e ela criança, achando que aquilo ia acabar. Olha só, a ingenuidade, né? Por isso que começa a ser um tipo de violência, até porque é uma ingenuidade, né? Que, infeliz, eu não sei se é porque desde pequeno não se conversa sobre tudo isso, se é. Eu não entendo como que pode ter tanta ingenuidade ainda, né? Às vezes numa situação, né? Porque, assim, pelo lado da música, você vê como que é uma violência. A criança está ali sendo exposta a esse monte de música linda que a gente tem hoje, Jesus, né? E é uma violência que a gente chama de violência simbólica, né? E aí, de repente, acontece todas essas questões e aí a criança não está entendendo por que aquela pessoa olha ela daquele jeito, com desejo e tal,
não começa a não ligar ainda os pontos, né? E a Sim, Yolanda coloca que lá nos Estados Unidos também acontece muita coisa parecida. A Ivana, que inclusive é psicóloga, ela está no Canadá. Eu vi algo parecido com uma cliente aqui, que foi abusada sexualmente aos 13 anos. Fui cavando, cavando, e a violência tinha começado aos 7, ó. E a Valquíria coloca, só quem vive dentro da educação tem a dimensão exata da desestruturação, né? E aí no Canadá também ela coloca, né? Aí a Maria, minha mãe, as pessoas não têm condições de vida nem mesmo básico para que cada um tenha cama, né? E assim vai, né? sim. Triste, então as pessoas estão meio indignadas aqui com a questão, né, dessa inconsciência, dessa situação. Mas por que essa ingenuidade é tão forte ainda, gente? Vocês têm noção? Um pouco, né? E a gente vai cair nas questões de gênero, né? Que aí já a menina, né? Que tem que ser quietinha, recatada, não pode isso, não pode aquilo, o imaginário de que o homem que vai cuidar, né? Ela vai ser cuidada. Então tem esse imaginário mesmo para criança que está numa uma camada social mais baixa, tudo isso é um imaginário, né? E, então, de certa forma, cria isso. Então, a partir do momento que, talvez, falando desse caso citado, ela encontrou uma pessoa, um outro homem, e ela talvez tenha, né, na sua inocência, né, sei lá, na sua representação, que essa pessoa poderia, tipo, cuidar dela, já que ela estava numa situação de muito sofrimento, né? Então, pode ter sido isso. E, na realidade, a gente sabe que não é essa, né? E as coisas vão se reproduzindo se nós não conseguimos entender, né, a situação, conseguimos fazer uma reflexão, isso tudo, aí entra o papel da escola, né? Para que realmente a escola faça o seu papel efetivo, vamos retomar sua fala lá do início, né? Que os professores precisam estudar, precisam se inteirar, né? Precisam desconstruir conceitos erradicados, inclusive a respeito da própria educação que foi feita, né, com eles, né, que nós já passamos por esse processo, a gente que estudou bastante, porque a minha educação também foi uma educação mais repressiva, mas aí você vai conseguindo, através do diálogo, participando de grupo de estudo, estudando muito, né, participando de eventos, enfim, é a formação. Então, nós conseguimos superar e superando algumas coisas. Às vezes a gente tem que passar por uma terapia, né? As psicólogas que estão aí podem contribuir. Ô, Fátima. Né? Então, mas muitas pessoas não têm acesso. A Karina trouxe a questão da música. Nós estamos assim, fazendo essas lives, fizemos workshop, estamos com um curso aí, sim. Justamente para trabalhar essas questões de forma interdisciplinar. E ela trouxe a questão da música, e você se recorda daquele artigo que nós escrevemos, lembra? Criança imitada, criança erotizada de uma festa infantil. Como que você avalia a questão da violência naquele cenário? Então, só para os nossos ouvintes entenderem, era uma festa infantil, eu acho que a gente já trouxe, né, Karina, essa questão aqui, que de um lado tinha toda uma questão de decoração, assim, da fada, da princesa cor-de-rosa, do outro lado era uma discotecazinha, e aí, de repente, vem aquelas músicas que a gente já conhece, e a criança que, ao mesmo tempo, estava lá vestida de princesa, ela foi para a pista de dança e começou, junto com a mãe, com ali os adultos, dançar, sensualizando, erotizando toda aqueles movimentos que a música proporcionava. Então, você acredita, você avalia que nesse cenário tem a questão da violência? Está embutido, está introduzida a questão da violência? Olha, é muito difícil, né? A gente
deixar claro essas questões. Veja bem, o adulto ele está curtindo esse tipo de música, a gente vê aí, né? Vou nem adentrar essa questão, né? Mas a gente sabe muito bem, né? E como que fazem sucesso essas músicas, e tem todo um aparato da mídia para isso, etc, etc. A criança, ela vive, está nesse contexto. Para ela, é normal. E o adulto, como nós falamos agora mesmo, se ele não consegue fazer uma reflexão, pensar além dali do que ele está habituado, né? Se ele não tem contato, vamos supor, até com uma live desse tipo, a pessoa não vai fazer uma reflexão. Para a pessoa, eu acredito que fica algo naturalizado, está todo mundo curtindo, ninguém está preocupado com isso, né? Em contrapartida, bom, desculpa, não sei se eu te respondi. Sim. Deixa eu só completar outra coisa. Para a criança, nesse contexto, está tudo normal. Aí eu vou trazer uma outra questão, de um acontecido, uma ocorrência dessa mesma forma, uma festa que as crianças estavam dançando, e tinha uma pessoa, um senhor de 50 e poucos anos nesse local, e ele estuprou uma criança de 4 anos. Ao ser questionado o porquê que ele havia cometido, né, esse crime, essa violência, ele disse que a criança estava dançando, provocando ele. Né? Então, mais uma vez, né, a gente se remete à questão da educação sexual. Né? A Valquíria até coloca aqui, ó, mas dentro da situação, eles demoram a se conscientizar do abuso, da violência, demora a criar uma coragem consciente para reagir. São raros os que conseguem se voltar contra o agressor. Isso é muito verdade, Valquíria, até porque sim. Se tratando de pai, né, normalmente, ou padrasto, todo um contexto, igual a Fátima falou, é um protetor, às vezes até um ídolo para aquele que está sendo abusado, né? E aí Yolanda pergunta, o Brasil permite que as escolas participem da educação sexual das crianças? Então, nós temos documentos que nos autorizam. Porém, né, bom, é difícil falar, né, no contexto atual, em que nós sentimos aí um corte, né? Já estamos sentindo há algum tempo um corte nas questões relativas à educação sexual, ao gênero, né? E quando nós vamos falar nas escolas, nós podemos falar tranquilamente que nós temos o respaldo da Constituição Federal, da LDB, do ECA, né? Só que, o que nós temos para a gente ficar, né, mais tranquila, nós temos que trazer a família. Né? O professor tem que trazer a família. Porque quando a gente pensa em educação sexual, eu sempre gosto de perguntar, você faz educação sexual? Alguma de vocês aqui que está nos assistindo, né, faz educação sexual? Então, as pessoas costumam dizer, eu não falo nisso. Né? Como se não fizesse, né? Todos nós fazemos educação sexual, até no nosso silêncio. Até no nosso silêncio. E nós educamos as nossas crianças sexualmente, desde o nascimento, e somos educados, né? Dentro da família. Sem as pessoas terem essa consciência, né? Então, qual que é a diferença? Né? É que dentro da escola nós vamos tratar do assunto cientificamente, né? Dentro de uma realidade efetiva, né? Possibilitando o diálogo, a reflexão, vamos utilizar materiais, né? Então, mesmo que a gente não acredite, né, que está fazendo educação sexual, todos nós fazemos. E para a gente fazer bem, nós precisamos ter conhecimento. Pois então,
Outro dia eu peguei um livrinho, né, de história infantil e pedi para as minhas alunas, né, fazerem um plano de aula, e elas ficaram à vontade, saiu um monte de coisa, daí eu falei, bom, então agora, né, vou dar o meu palpite. E mostrei para elas que elas poderiam trabalhar tranquilamente a sexualidade, né, trabalhando a educação sexual com as crianças, sem falar a palavra, não precisava nem falar, né? A Você vai Valéria. todas as questões, né, do corpo, da higiene, desde o pequenininho, ensinar, né? Não é nem ensinar, nós vamos questionar a criança, né? Pois Para é. que ela perceba que as pessoas não precisam tocar, né, nas suas partes, que ela pode falar, que ela não precisa ter medo. É uma coisa tão natural, né? Trazer bonequinhos, trocar de roupa, deixar a criança trocar de roupa, né? Fala que está trabalhando até matemática, as possibilidades, e fazendo educação sexual. Pois Né? é. Basta ter o conhecimento. A Valéria teve uma aluna que mandou um depoimento pra gente, que a gente até passou no workshop. Ela pegou uma bonequinha e trabalhou o semáforo. Então, os lugares eram o verde, que onde pode tocar, onde é o amarelo, Sim. onde é o vermelho. E foi muito bonito, né, assim, de ver que ela está aplicando, porque é disso que a gente está falando. Não Sim. adianta simplesmente a gente, igual dentro da escola, né, acho que complementando aí o que você está falando, Fátima, para a Yolanda também, a gente tinha antes no PCN a questão mesmo de temas transversais bem ali organizados, estruturados. A BNCC deu uma velada nisso, então não é que você não pode trabalhar, mas não tem mais lá bem organizado, escrito, né, o que e como. Então as pessoas ficam meio que sem referência, mas não é que não possa, né? A gente pode sim. E aí vai depender muito da escola, sabe, Yolanda? Infelizmente, a gente tem muita gente com preconceito, tabu, medo e tudo para falar disso. E aí a Ivana completa aqui, ó, a banalização da sexualidade e o modelo que os pais dão às crianças, né? Que ainda a gente está vendo, né? E a Yolanda fala que lá nos Estados Unidos é complicada a educação sexual, que é bem complicado lá. O Daniel coloca que aqui tem educação sexual, que o Brasil permite o funk do pão de queijo. E é uma educação sexual, infelizmente. E aí, infelizmente E você sabe bem isso, né? Você sabe o que é interessante? A Fátima trouxe essa criança. Então, essa menina que foi violentada pelo irmão, com certeza ela vai se tornar uma mulher adulta com muitas sequelas emocionais, com muitas travas em relação à sexualidade dela. E eu estou me lembrando, Fátima, você lembra quando nós trabalhamos na Prefeitura de Franca com os professores? E tinha um aluno. Eu ia falar nisso. Tinha um aluno, acho que eu não sei se foi era seu aluno, não me recordo direito, que ele era também violentado pelo pai desde os 5 anos. Sim. E quais foram os desdobramentos daquela criança depois? Nossa, ele desenvolveu uma esquizofrenia. Olha só que complicado. Muito triste. Muito triste. Muito triste. E lógico que a gente está falando aqui de questões assim, bem mais abusivas mesmo, né? Acho que a gente pode pôr assim. Mas, né, a gente também tem que lembrar que aquilo que está meio ali escondidinho, que, como mesmo a Fátima falou, no silêncio que você está educando, você está reprimindo, você está colocando como proibido, sujo de alguma forma, e às vezes até que essa pessoa consiga se relacionar com o outro, né, dentro daquela educação que ela teve informal e às vezes sem conseguir refletir, sem se expressar, quantas coisas podem vir à tona e como uma doença, igual a gente viu desse caso, né, da moça no workshop que participou, que tinha insônia, porque ela tinha medo de dormir, porque ela sempre era abusada pelo padrasto à noite, né? Então, como é que faz, né, gente? É muito complicado. E o pior, e quando se trata de criança, né, normalmente, né, o agressor, ele propõe um pacto com a criança, né, um pacto de silêncio, ele chantageia, né, então é complicado, né, ele usa, né,
do emocional da criança para que ela não conte, né? Então, fica mais difícil a criança falar, né? Então, daí... E outra coisa, o adulto muitas vezes fala que é um carinho, né? Fala que a criança é a preferida, que está tudo bem. Até a criança um dia despertar, e às vezes desperta quando já, às vezes até um adulto. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando aqui da violência da criança que acaba culminando com a violência na mulher, com esses feminicídios que hoje está aí no nosso universo com muita mais clareza do que a gente via antes. E quanto ao homem, você vê alguma questão de violência sexual? Sim, bastante. Há história? Bastante. Sim, sim. O homem também passa por violência sexual. Eu tenho até um dado aqui. Eu conheço um homem. Acho que quase todas as mulheres aqui vão saber. Aquele dos 50 tons de cinza. Que lá... Apesar que o filme ficou muito a desejar, o livro era mais interessante. Olha aqui, vou mostrar para vocês aqui. Um dado de 2017 até 2020, os crimes sexuais ocorridos no Brasil, 62% são do sexo feminino e 38% do sexo masculino. Mas o que ocorre? O homem, ele tem vergonha de notificar, dele se expor, dele sofrer algum tipo de deboche. A mulher também passa por isso. Nós acreditamos que exista muita falta de notificação, né, de denúncia, justamente para a mulher não se expor, para ela não ser rejeitada, ela não ser cobrada, porque não tem condições muitas de vezes a própria financeira também, mas a própria a própria família, né, os casos de violência, elas ocorrem na família. Então, a própria família tem interesse muitas vezes, talvez por inconsciência, até por uma falta de consciência, de reflexão, de meio que não deixa isso para lá, imagina, você se confundiu, isso é muito comum. A própria mãe falar com a criança quando ela vem denunciar o pai ou um tio. É uma negação, né, mesmo? É uma negação, porque você vai ter que desconstruir tudo que você acreditava. Pois é. Então, é complicado, né? E quando a Valéria falou da mídia, não é que hoje a gente vê mais, né, a exposição de violência, porque aumentou, porque isso, porque aquilo, não. A mídia, ela facilitou, né? Ela facilitou com que as pessoas tivessem... mais um pouquinho de conhecimento, de repente a criança, o adolescente, houve até, né, um vídeo, hoje a gente vê vários na internet, tudo, né? Então, toma conhecimento. E ficou mais fácil até fazer ocorrências, que hoje você não precisa se dirigir a uma delegacia, você faz o seu boletim de ocorrências pela internet. Então, nós temos esses facilitadores também. E outra coisa importantíssima, não se podia falar. Não se podia falar. Era tudo pecado, proibido, né? E nós ganhamos um pouquinho de voz. Né? As meninas aqui, a Yolanda, a Ivana, falaram que adoraram a ideia do semáforo. Essas e outras questões nós vamos estar trabalhando no curso, né? Porque no curso não é só a parte teórica, mas a gente também vai trazer prática, vivências, para que você tenha também subsídios para estar aplicando, ou, né, no caso, as meninas aí tem a parte terapêutica, que eu sei, né? E também, se você é professor, eu falo assim, a educação sexual tem que estar em qualquer lugar, né? E a Valquíria colocou aqui, a criação do menino macho alfa, creio eu que impulsiona a menina, a mulher, ser ainda, em grande maioria, vítima, infelizmente.
Sim. De fato, Valquíria. E aí ela põe A também questão de gênero, né? o acesso digital facilitou ter provas também. Sim, Exatamente, né? isso Também, mesmo. Isso é também. importante, né? E, Também agora, e nós para não entramos nem na questão do homossexual, nós estamos falando de uma violência mais assim, branda, né? Mais tranquila, vamos dizer. Porque se a gente entrar na questão Mas da violência contra o homossexual, então a gente vai ficar de cabelo em pé. então, eu sempre costumo dizer que a violência, nós tratamos da violência, né, em relação à mulher e na LGBT+. Nós não podemos Não esquecer de pode. forma alguma, tá? De forma alguma. Eu não sei quanto tempo que a gente tem, Karina. Então, esse que nem eu. esse que é o problema. A gente pode falar de tudo, porque não dá tempo. Tem que ser várias Não, lives. estamos, ó, tá tranquilo. O pessoal tá interagindo. É duro quando fica tudo quieto, porque tá chato, mas tá legal, então. Né, gente? Acredito, para mim tá ótimo o assunto, nós estamos aqui debatendo. Sim, E sim. até você me fez lembrar, né, essa questão da mídia. O meu filho está com 13 anos. Outro dia, faz um tempinho já, ele estava vendo aquela série Sex Education. Eu Aí eu falei, adoro. você tá gostando? Ele falou, tá gostando? Ele, nossa, mãe, você deveria ver também. Não deu Deveria certo mesmo. É muito de interessante ver com aquilo. ele. Mas interessante, porque a mídia, então, de alguma forma, tem o lado ruim, porque do lado da música eu falo por mim, né? A gente tem essa massificação para o funk, para o sertanejo universitário, com músicas não adequadas para a idade da criança, é aquilo que eu falo sempre, gente, não sou contra a nada. O que não é certo é o pai e a mãe não ter consciência de que isso está estimulando, educando, de uma forma, às vezes, errônea, vamos pôr assim, né? Agora, a questão maior também dessas séries que vem à tona, que está aí para qualquer um ver. É lógico que a gente está falando de classe social aí também, né? Não é todo mundo que tem o Netflix, esses outros canais aí, né? Mas legal, né? Sim. Também. Uhum. E desculpa, você ia falar? Aqui Eu a gente cortei só aqui. Não, pincela. Aqui a assim, gente só pincela. Falei, de forma branda aqui, bem, a bem gente, tranquila. a gente tem tanta coisa para falar, né? Eu gostaria de. Porque as pessoas falam, como prevenir, né, a violência sexual de crianças, É uma de boa ideia isso adolescentes, daí, né? etc, etc. Então, eu não vejo, eu acho que não existe prevenção, não existe. Eu acho que é enfrentamento. Como nós enfrentamos a violência sexual? Né? É exatamente trabalhando com a educação sexual desde a da educação infantil, né? Como já foi falado. Né? Porque a minha palavra, né, minhas palavrinhas de ordem é o seguinte: criança informada é criança protegida. Então, se a criança ela tem informação, ela tem conhecimento, se acontecer algo, se ela sentir algo que não é, né, normal, ela não vai guardar segredinho, ela vai falar, ela vai denunciar, ela não vai ter medo de denunciar, né? Então, eu gostaria de trazer, só para completar a nossa fala, e a gente está falando bastante de criança, mas por que que a gente acaba, né? Quando a gente vai falar de sexualidade, a gente se propôs a falar das violências contra a mulher, né? Tudo, e nós estamos aqui falando de criança, exatamente por isso. Porque se a criança ela for informada, se ela tem conhecimento, ela adulta, ela pode até acontecer algo, né? Mas ela vai também saber se defender, ela já foi preparada para isso, né? Porque por mais que a gente tenha até com os alunos, os filhos, sobrinhos, enfim, se a gente tenha algum comportamento, cuidado com isso, cuidado com aquilo, eu volto a falar, o corpo responde. O corpo responde. Então, nós precisamos mesmo trabalhar com a educação sexual, claro, respeitando cada faixa etária, usando o material adequado, né? E, mais uma vez, reforçando que a gente não precisa nem colocar, né, as palavras, né, no nosso trabalho relacionado à sexualidade, à educação sexual, e trabalhar tranquilamente com as nossas crianças. A Yolanda até coloca, né? Mas a educação já não é parte da prevenção? Ela acho que acabou
respondendo cortou. até o final, né? Sim. Agora, o mais importante, gente, você está com dúvida desse assunto? Você está vendo que está precisando colocar isso na sua prática? Você é terapeuta, você é professor, você é advogado, o Luiz, né, esteve aqui com a gente falando da questão da violência sexual no trabalho, né? Então, assim, violência não, desculpa. Fala aí Assédio o termo, sexual. assédio sexual no Assédio trabalho. sexual. Então, a gente tem que entender que não é parte só do professor saber de educação sexual, mas Sim, o professor é o primeiro. E, na verdade, se sim, você é pai e mãe, você tem que saber disso. Mesmo que também. for, né, eu falo assim, para tentar desconstruir aquilo que você viveu antes. Porque nem sempre a Sim, gente teve a melhor educação nesta área. Mas você pode fazer diferença para o seu filho, para sua filha. E aí, o que a gente tem? É o sexo, o amor e o rock and roll, isso. é o nosso curso. Sexo, amor e rock and roll. Por que é rock and roll? Porque a gente vai falar sobre o meu mestrado que foi nessa área de música e educação infantil. Então já começa da infância. A Valéria vai trazer os conceitos também, tanto do mestrado dela quanto do doutorado pós-doc, nesta área da educação sexual fala o nome que eu sempre esqueço, né? Representações Representações. sociais. Representações Representações sociais. sociais. E a gente vai trazer um pouco da história, porque é importante a gente contextualizar. Agora, o mais importante, trazer dinâmicas, trazer momentos para você ter também como refletir, como ajudar essa pessoa que está ali perto de você. Seja ela Sim, paciente, cliente, aluna, filho, filha, até E uma até amiga, né, gente? denunciar, até denunciar. sim. É. Porque a Até criança, o Olha, homem denunciar. que é a criança, a mulher, a pessoa, o ser humano que é violentado, ele traz características que é identificável por campanha. Então, dá para você notar e dá para você denunciar. Pelo menos solta a pulga atrás da certamente. orelha. Olha que Sim, legal, sim. gente. Ó, a Ivana, né, que ela é psicóloga, ela está falando ela fala, o corpo responde e fala, né, porque tem memória, de fato, Uhum, né, o tempo inteiro. uhum. Que o assunto é muito importante, que ela acabou de fazer uma especialização para trabalhar com crianças, então tem que estar no nosso curso, Ivana. Com certeza. Lá do Verdade. Canadá, e vamos ver como é que faz tudo isso. E a Yolanda está jogando luz em direção a nós três, para que a gente tenha, que multiplique e precise de educadores, né? Mais assim como a gente está falando aqui, como nós. Obrigada, ó. É o nosso Obrigada. desejo, A né? gente fica Sempre muito foi, né, feliz. Fátima? Obrigada, obrigada. Nós Sim, sempre É muito lutamos que bom. aí bacana. para que a educação sexual ela deixasse de ter retrocessos para só ter avanços. Aí eu e a Fátima, a Rita, nós sempre Aham. levantamos essa bandeira e lutamos, demos muitos cursos, trabalhamos muito gratuitamente, Uhum. porque acreditamos Sim, nesse viés da educação sexual como divisor de uhum. águas aí para a questão da violência, para a questão da emancipação do ser humano como um todo. Então, é muito importante. E pessoal que Questão não de consegue. cidadania, né? Oi? Desculpa. Falei, uma questão de cidadania, de Ah, direitos. sim, Com sim. certeza. Pessoal que ainda não está seguindo a Fátima, gente, entra aqui, ó, nessa setinha aqui onde está o título e já vai lá e segue a Fátima, a Uninter São Carlos, que é a Valéria representando aqui, né? E o Criança Batuta também, que Com aqui a gente certeza. fala de educação sexual e a gente fala muito de música na educação, que a gente tem um Uhum. curso sobre o professor Mão na Massa. Você que é educador, mas não sabe nada de música, mas quer colocar isso na sua aula, eu tenho esse curso, é só entrar lá na bio e também fazer parte, que é muito importante. Porque eu falo, música está inserida em tudo. E aí você tem mais essa opção aí também, né? Sexualidade e Fátima, como música é que faz desde da concepção. Então, não tem como desde a desvincular. concepção? Isso. Sim. O que você anda aprontando por aí? Me conta aí, como é que estão as coisas, né, Fátima? Quais são os projetos? Ah, Como é que tá a vida? sempre a gente está envolvida, né, com as questões da educação sexual, porque eu trabalho também numa instituição, que a Valéria também trabalhou, né, então a gente não para, né, e nesse momento,
estou aqui desenvolvendo um projeto para falar de violência no namoro, que é algo que legal. que também é muito, muito bom de ser discutido, e é incrível, assim, que você começa a pesquisar, fica perceptível a questão da representação em relação ao gênero, seus desdobramentos, né? Então, reafirma a condição da escola, né, dos professores, dos pais que têm oportunidade, se interarem sobre o assunto. Eu acho que devia ser assim, uma discussão, né, a partir do momento que os pais conseguem compreender, deveria ser uma discussão de família, né, tirar as dúvidas entre eles, procurar fazer um curso do tipo que vocês estão oferecendo, né? Enfim, todos nós precisamos nos informar, independente da questão de religião, né, que é muito forte muitas vezes, de retrocesso das políticas públicas, né? Pensar no bem-estar, é uma questão de saúde até do ser humano, de direitos, de saúde, né? Então a gente não pode deixar passar. Então eu vou, estou falando de mim, mas vou enfatizar o convite que você propôs aí para o pessoal participar, procurar, né? Porque a partir do momento que a gente desperta alguém, essa pessoa já vai começar a prestar atenção ao seu redor, até como que conduz, estamos falando de música, né? Que música é essa? Que mensagem que é essa que essa música está passando? E sem querer a gente reproduz, porque o toque da música, né, a batida é legal, claro, gente, alegria e tudo, e às vezes a gente nem se importa de pensar, né, o que está ali embutido naquela mensagem, e às vezes a gente até reproduz sem perceber, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente conseguir, digamos assim, chamar a atenção, né, das pessoas. Eu não coloco como despertar, mas chamar a atenção. Falar, poxa, nossa, aquelas meninas, sabe que estão falando de sexo, né? Porque tem uma confusão. Quando a gente fala de sexualidade, tem essa confusão. Vai falar de sexo, né? A gente escuta muito isso. E não é nada disso. Né? O sexo faz parte da educação sexual, da sexualidade, mas não é esse o foco, né? Então, pelo menos assim, a pessoa vai se sentir cutucada, falar, vamos lá, vamos ver o que é que elas têm para eu falar. Não vai ser, né? Kama Sutra, não, gente. A sua aluna está aqui agradecendo, a Valquíria, porque ser aluna da Fátima faz a gente crescer muito. Que legal! Que bom! É muito bom ouvir elogios, a gente gosta, né? Com certeza. É muito bom. E mais ainda, ver que a gente fez um pouquinho de diferença na vida das pessoas também, né? Nós somos alunos. Com certeza. Isso é muito importante. Esse é o verdadeiro presente. Muito bom. Gente, ó, vocês acreditam? São 9h08 já. Passa rápido, né? Eu quero... pessoal ainda que não segue a Fátima, a Uninter São Carlos, então já vai aí na setinha onde tem o título da nossa live. Já segue. Se quiser entrar em contato, para de repente, né, ela está fazendo um projeto aí de violência no namoro, olha que legal. Então, de repente, você tem uma amiga aí que você está sentindo que está namorando e está meio estranho o negócio, já aproveita, já manda um direct aí para a Fátima também para tirar algumas dúvidas. E convido vocês a estarem com a gente no nosso curso Sexo, Amor e Rock and Roll. Mas isso tudo é uma brincadeira para a gente falar de educação sexual, sexualidade e música. E aí a gente vai formar pessoas realmente para ser o quê? Multiplicadores de conhecimento, principalmente da educação sexual, na tua prática, independente se você é professor ou não. A gente acha que é só para professor, mas não. Para quem realmente deseja. E eu falo, para quem tem filho, tinha que estar lá dentro mesmo, porque senão a gente acaba... né, fazendo um monte de merda com os nossos filhos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Pelo amor de Deus, como a gente... Posso te corrigir? Posso te corrigir? Pode. Às vezes conosco mesmo. Isso aí. A gente faz com todo mundo. Inclusive, hoje, numa live do Bruno Gimenez, né, eu ouvi o Strider também, acho que era, eu não lembro o nome dele.
e eles falaram, né, a questão do quanto, não, foi ontem, desculpa, agora não vou lembrar o nome, mas era com o Bruno Gimenez, o quanto o pai, ele falou assim, olha, uma das coisas que eu me arrependo até hoje é ter escutado muito meu pai, porque eu demorei para ficar rico, então, às vezes a gente demora para ser feliz, principalmente se tratando da nossa sexualidade, porque a gente fica preso naqueles conceitos que foram passados para a gente, e que não é que é certo ou errado, mas é que a gente precisa entender a isso conosco, né, com a nossa felicidade, com o nosso momento, então, fica a dica aí, pessoal. Fátima, considerações finais aí para o pessoal, para a gente ir encerrando, a Valéria também. Eu vou insistir, né, por tudo que nós falamos, e remetemos sempre à questão da infância, né? Uma criança informada é uma criança protegida, assim como o adolescente, assim como o adulto, né? E quando tem, assim, muito questionamento que a família que deve fazer esse papel, eu gostaria de lembrar que a maioria, né, das violências ocorre na família. Fica aí para a gente pensar um pouquinho, refletir. Não estamos culpabilizando a família, né? Mas a escola tem um papel fundamental, né? Também no processo de desenvolvimento das nossas crianças, adolescentes, né? E futuros adultos, tá bom? Um abraço a todos, obrigada pela participação, por estar aqui com vocês. Espero que tenhamos novas oportunidades. Parabéns pelo projeto, é enriquecedor, né? Bem bacana para a gente refletir, discutir, né? E trazer mais questões também, quem está nos assistindo, trazer mais questões para a gente possa também preparar algo bem bacana para compartilhar com vocês. Deixa aí no direct umas sugestões para nós, né? Vamos aproveitar a deixa da Fátima, deixa aí para a gente sugestões de assuntos que vocês têm interesse para discutir. Aqui a gente já trouxe advogado, a gente já trouxe psicólogo, a Fátima aí como educadora, tem mais pessoas para trazer aí conosco. Deixa aí a sua sugestão. E, Fátima, obrigada, gratidão, né? Você sabe que você mora no nosso coração. Obrigada pelo seu profissional, pelas suas palavras. Educação sexual realmente é trabalhar essa interdisciplinaridade. Segue a Fátima, segue a Criança Batuta, parceirona nossa aí, Uninter São Carlos. E tudo que a gente faz, a gente tem certificado pela Uninter São Carlos. Então, gratidão, boa noite para todos, para todas. E obrigada pela audiência. Boa noite, obrigada. É isso aí, gente. Beijo. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.